né? Só que isso daqui por si só não vai te garantir nenhum tipo de sucesso, né? Isso daqui vai te garantir não sair do jogo. E venda não tem nada a ver com isso. Venda é a mistura de 3 coisas. Então, dane-se, vou olhar para aquele copo. Aí eu negocio bem. Essa frase, aí, meninas, eu encontrei o buraco. E eu vou contar aqui. Eu nunca contei isso. Eu encontrei o espaço vazio. Eu peguei um inimigo comum e Legal, ataquei. Isso daqui dá algumas horas falando, né? Assim, eu tenho uma tara de ir atrás do porquê que as pessoas de fato conseguem, né? Por que as pessoas conseguiram enriquecer? Por que aquele cara é bilionário? Por que aquela mulher conseguiu montar uma empresa gigantesca? E aí, mais ou menos 6 anos pra cá, foi quando eu comecei a de fato ir atrás das pessoas ativamente, né? Ir atrás de bilionário, ir atrás de, sei lá, prêmio Nobel, investidor e começar a estudar sobre isso, né? Hoje, o que eu entendo sobre, né? Eu entendo que tem muitas similaridades entre essas pessoas e aí eu criei um frame, né, na minha mente e que não está só na minha mente, ele está registrado e que eu uso para tomar decisões, né? Então, basicamente, imagina que a gente precisa entender sobre 2 coisas. A gente precisa entender quais são as regras do jogo e a gente precisa entender quais são as regras do sucesso, né? E aí se você for pegar tudo que já me disseram na vida e tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram de alguma forma, e aqui a gente está falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo, por mais que eu acho que felicidade e patrimônio estão ligados, tá? Mas o que eu percebi é que existem essas 2 coisas, né? Existem regras do jogo e regras do sucesso, que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo do seu segmento. E no mundo dos negócios existem algumas regras do jogo. As regras do jogo, elas servem não para te jogar para frente, mas elas servem para não te tirar do jogo. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro, não um sucesso explosivo, muito rápido, que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo, né? E essas regras do jogo, elas se resumem a alguns princípios, né? Princípios muito simples e princípios que a gente pode observar geralmente na natureza, né? Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir, porque a ganância ela vai te conquistar com agrados, né? Ela vai aos poucos te agradando até o momento que ela te dá uma falsa segurança. Isso acontece em quase tudo na nossa vida, né? Então a ganância é um princípio, uma regra do jogo, né? Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo, né? Nenhum dos grandes sucedidos eles podem ser tolos, né? A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, né? Porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Que a humildade, ela precisa fazer parte de você. Quanto maior você é, mais humildade precisa ter, né? Então, a tolice é um princípio do jogo, a ganância é outro, né? E você tem alguns outros princípios aqui. Mas, basicamente, a regra do jogo você precisa entender quais são as regras do jogo que você está jogando. Se você está fazendo negócio, você precisa entender quais são as regras, né? Você precisa entender quais são as regras do jogo desse segmento, né? Só que isso daqui por si só não vai te garantir nenhum tipo de sucesso, né? Isso daqui vai te garantir não sair do jogo. O que vai te dar alguma vantagem competitiva no mundo dos negócios é você entender quais são os princípios do sucesso de fato. O fator mais importante para alguém ser bem sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T. Grit. Grit é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender, né? Então o entusiasmo é uma dessas 4 coisas. A escala é outra dessas 4 coisas, né? A escala, ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena, né? Pô, se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender 2, também não. Eu preciso de uma escala muito grande, tá? A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta. Então, eu preciso estar na direção correta, porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né, no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas, né? Sem pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Em primeiro lugar, que a vida é uma negociação. Você negocia com a sua mulher, com o seu filho, com o seu empregado, até com o cachorro. Você negocia mesmo.
com você mesmo. É uma coisa muito louca, é o tempo todo. Então, assim, que habilidades que você tem que ter? Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo assim, e essa é uma máxima verdadeira, tem que ser bom para as duas partes, né? Não pode ser bom só para você. Eu nunca vou esquecer de um fornecedor. Cara, eu não quero aqui ficar me exaltando como se eu fosse o cara mais bonzinho do planeta, não é isso. Eu sou duro para negociar, mas eu não sou desumano. E eu nunca vou esquecer um fornecedor meu, 20 anos depois me encontrou e me contou uma negociação que nós fizemos, eu não lembrava mais. Eu na época, a agência era pequena, eu negociava gráfica, essas coisas, tal. O cara tinha uma coisa de indústria gráfica e tal. E negociei, tirei o sangue do cara, ele saiu da sala, ele saiu cabisbaixo. Aí eu falei pra ele, por que você tá, Gastão era o nome dele, por que você tá saindo assim? Ele olhou e falou assim, porque eu vou perder dinheiro. Eu falei, então por que você fez o negócio? Porque eu preciso girar a indústria. Não, senta aqui de novo. O que você precisa botar aqui no preço para você ganhar um pouco de dinheiro? Não é nem empatar. Eu preciso subir 10%. Então, sobe 10%. Então ele falou assim, ele falou, nunca mais eu esqueci esse tipo de coisa. Sim. Então assim, aí você para pensar, fala, mas teve vantagem? Eu teria uma vantagem financeira tão desleal, tão ruim, entendeu? Que esse cara nunca vai roubar a nossa empresa, nunca vai fazer coisa errada, vai ter, entendeu? Claro, então, assim, claro. Na negociação não é só a vantagem, é todo um panorama. A persuasão, ela é muito importante como um game changer na negociação. Você olhar para o olho da pessoa e você ter argumentos para convencê-la de que aquilo vai ser bom para ele também e tal, é fundamental. O cara que é muito tímido, muito introvertido e tal, tem muita dificuldade para negociar. Eu tenho essa vantagem, sempre tive, de poder passar para com quem eu estou negociando essa coisa e sempre, assim, tem que ser um pouco esperto também. Você não pode demonstrar, de entregar todo o jogo no início, o teu interesse tão grande. Tem que ter coragem. Puta, mas eu quero essa garrafa de água e eu vou negociar com você. Eu quero ela muito, mas tem que estar disposto não a perder. der certo, dane-se, eu vou olhar para aquele copo. Aí eu negocio. É o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi para fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é a mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente, e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente treina, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística.
Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. Não, isso é alto performance. Isso é alto. Eu falei, gente, aí eu comecei a ver o termo, não tinha. Gente, alta performance é quando você se compara com os teus pares e tu vence. Simples assim. Mas como assim? Aí eu peguei meu background e aí eu comecei a falar várias coisas que o mercado não estava acostumado a falar. Só que eu tinha respaldo. Então, por exemplo, tá errado. Se você acordar cedo, tomar um chá, comer um pão, você vai entrar em alta. Mano, isso não é alta. Tá louco? Isso é alto. Tem gente que tem alto e não tá na alta. E tem gente que tá na alta e não tá na alto. Ou seja, eu tô ganhando tudo, mas eu não tô no meu melhor. Então eu falo, cara, vocês estão viajando. Aí eu comecei a ver as frases. Aí, meninas, eu encontrei o buraco. E eu vou contar aqui. Eu nunca contei isso. Eu encontrei o espaço vazio. Eu peguei um inimigo comum e ataquei. E eu fui do contra da maior parte do mercado. Do contra. Então o cara falava assim, não se compare com os outros, não tem essa máxima? Eu falo, vocês estão loucos, tá viajando. Quem te ensinou essa merda? Como que você não compara com os outros? Tu vai no restaurante, tu compara. Tu vai numa palestra, tem 10 palestrantes, tu compara. Tu vê um filme, tu compara. É lógico que a comparação... Gente, quando eu nadava e ficava fora do pódio, eu olhava os caras e eu me comparava com eles. É óbvio que eu me comparava com eles. Aí eu sou frasista, né? Eu tenho facilidade de fazer frase. Eu falo, gente, não pegue tão leve com você. Você dá conta. Por que vocês estão achando que vocês estão fracos assim, a galera? Curte esse cara, mano. Papo reto. Vocês estão ouvindo muita groselha. Pum, pegou groselha. Aí começa as frases e a autoralidade começou a pegar. Eu falei, gente, é pra se comparar, pra ter referência, sim. E outra coisa, tem 10 vendedores. Se o cara ficou em último, ele não tá em alta performance. Pode meditar, pode acordar cedo, pode escambau, pode ser organizado. Não tá em alta. Não tá em alta. Isso é alto. Só tá em alta quem é o melhor vendedor. E o melhor vendedor vai sempre ter vantagem e acesso ao chefe. Por quê? Porque ele vende mais. E eu sempre entendi que o sucesso é você errar menos.